Lula sanciona a lei que limita o crescimento do salário mínimo a 2,5%. Eita, que Lula malvado, se elegeu dizendo que ia melhorar a vida do trabalhador e agora sanciona uma lei dessa. Bom, eu já falei sobre isso aqui e vou voltar a repetir porque tem muita gente me mandando mensagem no direct dizendo que o Lula não pode fazer isso com o trabalhador, porque está nas principais manchetes dos jornais que o salário mínimo só crescerá 2,5%. Essa será a correção limitada do salário mínimo. E isso não é verdade. Esses 2,5% será de ganho real. Lembrando que de 2019 até 2022, o salário mínimo teve 0% de aumento real. Por exemplo, se a inflação deste ano for de 5% e o crescimento do PIB dos últimos 2 anos for de 2,5%, então o aumento do salário mínimo será de 7,5%. 5% da inflação mais 2,5% da média do PIB. Agora, se a inflação for 5%, e a média de crescimento do PIB for 3, terá um teto, ele será limitado a um crescimento de 2,5%. Como ele terá um teto, ele também terá um piso, ele não pode decair, ele não pode decrescer. Portanto, todo ano até 2031 é garantido que o salário mínimo terá um aumento real, ainda que o PIB não tenha crescimento nenhum, ainda que o PIB tenha crescimento zero. Jamais o presidente Lula iria editar uma medida que prejudique os trabalhadores, ainda que o mercado esteja chantageando o governo federal da forma que está fazendo junto com o Congresso Nacional. Porque, na verdade, o povo brasileiro votou em parlamentares, deputados e senadores que estão juntos, mancomunados com o mercado financeiro para tirar cada vez mais dos mais pobres, mas jamais com o presidente Lula na presidência da República uma coisa dessa iria acontecer, vocês sabem disso. Mas eu peço aqui que vocês compartilhem muito esse vídeo, porque ainda tem muita gente com dúvida a respeito disso, e gente, está garantido, até 2031 o salário mínimo terá ganho real, ou seja, terá crescimento acima da inflação. É isso aí, compartilhem, e quem não está me seguindo, clica no sinal de mais e me siga, prestigie o meu trabalho, tamo junto. E São Paulo, em Cláudia Cremosa? Misericórdia! Mulher do céu, tá debaixo d'água, Sampa. Tá debaixo d'água. O povo tá lá só andando de barquinho, especialmente a Zona Leste, né? Que é a maior comunidade aí de toda São Paulo, a maior periferia de São Paulo, onde o Ricardo Nunes falou. A periferia venceu. Ai, menina, só se foi o boleto, né, que a gente não tá conseguindo pagar, da Enel, que é a pior empresa de energia elétrica de todo o Brasil. Puta que pariu. Você pensa que acaba aí, Cremosa? A educação do estado de São Paulo está de mal a pior. Como se não bastasse, o Ministério Público do Estado colocou para debaixo do tapete um escândalo envolvendo a Multilaser, né, que é uma empresa do qual o tal de Renato Feder é sócio e simplesmente vendeu bilhões aí de mercadorias, né, de coisitas para a própria Prefeitura de São Paulo, com conflito total de interesse, sendo que o tal Renato Feder é o atual secretário da Educação do senhor Talarico de Freitas, cara de asfalto de piche. Olha o escândalo. Uma reportagem do Estadão revelou que o governo do estado fechou 3 contratos com a Multilaser na gestão de Talarico, quando Feder já era secretário. As licitações somam mais de R$243 mil só de janeiro para cá. O governo do estado diz que todos os contratos foram firmados por governos anteriores. Mentira! No entanto, a Multilaser fechou contratos de 76 milhões com a Secretaria da Educação em dezembro de 2022, quando o Feder já havia sido anunciado para o cargo. As assinaturas ocorreram entre 21 e 30 de dezembro, dias antes de Talarico, cara de areia mijada, assumir. Em agosto, o governador de São Paulo, Talarico, ele proibiu novos contratos com a Multilaser. Segundo ele, os contratos atuais não seriam revisados, mas teriam fiscalização rigorosa. Chupa aqui para ver se sai leite. Aonde que tá essa fiscalização aí? Que o dinheiro já foi... olha quantos bilhões. E aí tem uma mulher que eu assim não a conheci, uma deputada estadual, o nome dela é Mônica Seixas, do PSOL de São Paulo. Houve uma reunião dias atrás com o tal de Renato Feder e olha só o que a Mônica falou na cara dele, na lata dele. Quero saudar o movimento estudantil, os estudantes aqui presentes.
Vale lembrar que o ECA, resoluções internacionais da ONU, do qual o Brasil é signatário, diz que as crianças e os adolescentes têm direito à participação e fala nas políticas públicas que lhe diz respeito. E eu tenho certeza que se os estudantes não tivessem sendo criminalizados nesse momento na educação, eles iam conseguir demonstrar a realidade da escola pública, que, secretário, respeitosamente, só o telefone sem fio que o senhor disse que existe entre direções regionais, professores, etc., pode levar o senhor à percepção de uma escola pública completamente alijada da realidade. Por favor, retirá-lo. Não vou dizer que é mentira, porque poderia ser deselegante da minha parte, mas convido o senhor a fazer um tour comigo pelas escolas públicas do estado de São Paulo. Para conhecer a realidade. Eita, que mulher porreta, hein, Cláudia? Deu logo na cara que estragou até o velório do boi. Parabéns, Mônica Sanches. Ela é uma batalhadora aí na área da educação de São Paulo, mulher. Precisa muito ser apoiada, porque esta aí mata a cobra e mostra a cobra mortinha da Silva. Babei. Olha só, pessoal, me desculpem aí de coração por ter que mostrar isso aqui pra vocês, mas quanto mais esse elemento fala, mais eu quero ver ele morfando atrás das grades. Olha só. Há poucos dias, viu Trump falando sobre essa questão. Ele criticou a anistia do filho do Biden e complementou. E como é que fica a anistia do pessoal de 6 de janeiro, do Capitólio? Ou seja, um sinal claro de que o Trump, nos primeiros dias, quem sabe no primeiro, concederá anistia a todos que participaram daquele ato do Capitólio. E, obviamente, é um recado para o Brasil. Semelhantemente, aconteceu aqui o 8 de janeiro, que não foi nada programado pela direita, foi programado pela esquerda para dar esse desfecho. Gente, pelo amor de Deus, gente, você não precisa ser petista, cara, você não precisa gostar do Alexandre de Moraes, gostar da esquerda, mas você sabe, você tem consciência de que não foi a esquerda que programou isso aí, pessoal. Gente, vocês viram, o mundo inteiro viu as pessoas, a extrema-direita, chamando essas pessoas para as ruas. A Carla Zambelli dando esperança para esse povo. Não tinha ninguém de esquerda insistindo para esse povo ficar na frente dos quartéis, gente. Vocês viram esse elemento dando esperança para as pessoas, utilizando seu perfil oficial para postar fotos enigmáticas, fotos em frente gôndolas de supermercado, passando a ideia para seus fanáticos de que era para comprar pilhas, comprar comidas, estocar comidas, porque estava vindo uma guerra, que o exército iria tomar o poder, e aí todo mundo ia se tornar um caos no país. Esse elemento, todo mundo viu que esse elemento não aceitou a derrota. Ele não veio no dia 30 de outubro, assim que saiu o resultado, ele deveria ter ido lá com o povo dele, dizer, olha pessoal, a gente perdeu as eleições, vamos para casa. Vamos nos preparar para outra. Em 2026 a gente volta com uma campanha, outra vez com uma campanha limpa. Não, ele ficou calado. Ele deixou esse povo ficar com as loucuras deles na frente dos quartéis. Agora o cara vem dizer que foi a esquerda, gente. Pelo amor de Deus, não é possível que ainda existe cidadãos no Brasil que acredita nesse cidadão aí, que leva a sério o que ele tá dizendo aí, bicho. Sem anistia, sem anistia. Bafafá aqui no Paranazão. A gente tá encantadas na Ilha do Mel e assim, eu já tive aqui a outra vez e foi a mesma percepção que eu tive. Eu nunca vi tanta gente feia junto, sério. Gente, eu sou catarinense, eu moro em Santa Catarina e a diferença é nítida, assim. E eu tô longe de ser a pessoa mais linda desse mundo, tá? Mas olha, isso aqui é filtro. Só que, cara, Santa Catarina dá de 10 a 0. Gente, sério, é muita gente feia junto aqui. Se você conhece a Ilha do Mel e tá vendo uma pessoa toda retocada aqui
passeando na Ilha do Mel, você deve entender o porquê ela deve estar revoltada. Mas não era isso que eu ia falar, não ia falar da aparência dela. O que eu ia falar era, muito provavelmente, as pessoas que estão na Ilha do Mel, que ela está criticando aqui, devem ser, em sua maioria, de direita. Porque a população de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina, que deve ser a maioria ali, votou e tem votado fortemente na direita. Se os pobres de direita descobrirem o que os ricos de direita pensam deles, talvez eles mudem de lado. Gente, presta muita atenção. Tem muita gente que cai nesse golpe aqui, ó. Olha só, tem muita gente que pensa esse tipo de coisa. Ó. O Kim Kataguiri não é de extrema direita. Ele é de direita. Ele não faz parte da ala bolsonarista do Congresso. Não, isso aqui tá completamente errado. E não tem problema pensar isso aqui, porque eles se esforçaram muito para que esse tipo de opinião circulasse dentro da sociedade. Eu vou explicar o porquê. Isso aqui é errado. O Kim Kataguiri, outros que tentaram se desvincular da extrema-direita bolsonarista, como Pablo Marçal, como Nando Moura, esses ícones aí, esses coaches de podcast, sabe, que falam um monte de barbaridade, um monte de preconceito, tipo Renato 38ão, por exemplo. Essa galera toda pode não ser bolsonarista, porque não estão fazendo campanha pro Bolsonaro hoje, igual tem um monte de aloprado dentro do Congresso Nacional que faz campanha até hoje como se ele fosse se candidatar na próxima eleição. Eles podem não fazer isso hoje, mas fizeram campanha lá atrás. E eles tentaram se descolar do bolsonarismo, porque em certo momento ficou feio. A partir do momento ali que o negacionismo tomou conta do governo Bolsonaro, ele começou a fazer uma pá de merda e ficou feio demais ser bolsonarista, muita gente tentou se descolar. Se descolaram e conseguiram. E hoje esse tipo de coisa aqui circula na nossa sociedade. Não, o MBL não é bolsonarista. Não, imagina, jamais. Eles não estão no mesmo partido do Bolsonaro. Eles podem não estar no mesmo partido do Bolsonaro, mas eles pensam as mesmas coisas. Eles votam com os mesmos preconceitos, com os mesmos atrasos da nossa sociedade. Um monte de gente machista, um monte de gente racista, um monte de gente homofóbica, um monte de gente que vota em tudo que é contra o trabalhador brasileiro. Votaram contra a isenção do imposto de renda até R$5.000. Votaram contra zerar todos os impostos dos alimentos da cesta básica para as pessoas terem comida mais barata na sua mesa. A mesma coisa para remédio de câncer, que teve a taxa zerada, os impostos zerados. Tudo que é contra o povo brasileiro, eles votam contra. Igualzinho o governo Bolsonaro, votam 99% do mesmo jeito que qualquer bolsonarista. E na hora da urna, votaram no Bolsonaro na última eleição e na próxima vão votar em quem o Bolsonaro mandar. Você não gosta da Lei Rouanet? Então vamos lá. Antes de você falar mal da lei, você precisa saber de 6 coisas. Primeiro, a Lei Rouanet é de 1991, proposta no governo do Fernando Collor de Mello. Lembra dele? 2, tu sabe de onde vem o nome Rouanet? Vem de Sérgio Paulo Rouanet, secretário da Cultura do governo Collor e idealizador da lei. 3. A lei é um mecanismo liberal de incentivo à cultura, pois é o mercado quem escolhe para onde vai o dinheiro. 4. Nenhum centavo da Lei Rouanet passa pelo governo. Sabe qual é o papel do governo? Habilitar os projetos que poderão captar recursos junto ao privado. 5. O artista que tem o seu projeto aprovado precisa encontrar empresas ou pessoas dispostas a apoiá-lo. 6. A empresa que apoia o projeto poderá ter dedução de 30% a 100% do seu apoio no seu imposto de renda. Ah, mas o limite máximo de dedução é de 4% do imposto devido. Entendeu? O bolsonarista veio me dizer que a exportação do Brasil era forte com o Bolsonaro, muito mais do que com Lula. Eu digo, rapaz, eu lembro muito bem que Bolsonaro vendeu 2 caminhões de abacate para a Argentina e estava soltando foguete que abriu a fronteira para vender abacate, 2 caminhões de abacate. Aí esse dia eu vi aquele Malte, senador do Espírito Santo, dizendo que tinha um acordo que vendia pimenta do reino e cominho para a Ucrânia. Aí eu fico pensando, que parceria, que coisa linda o bolsonarismo trouxe para o Brasil, cara. Comemorar 2 caminhões de abacate e achar que um país é parceiro porque compra cominho
e pimenta do reino. Então, bolsonarista, deixa eu dizer um negócio. O que vocês representaram pro Brasil só foi desgraça. Nada que preste. Rapaz, tá bem tranquilo esse tal de Estados Unidos, hein? Olha lá. Estados Unidos registram um recorde de pessoas em situação de rua. O país soma 771 mil pessoas sem moradia. Número 18% maior do que em 2023. O tal de capitalismo tá funcionando, hein? Tem aquela parada que o capitalismo falhou, falha e falhará, né? Que o João falou, assim, eu entendo perfeitamente, concordo, não é que essa questão, mas capitalismo, meu irmão, é isso aí mesmo, né? Prioridade, quando a moradia é mercadoria, não é que todo mundo tenha uma moradia. A moradia é só um meio para ganhar dinheiro via mercantilização, via mercado. A moradia, em seu valor de uso, ela fica subordinada ao seu valor de troca. Então, meu irmão, você tem aí o país mais rico do mundo com recorde, batendo recorde de gente morando em rua. Por quê? Porque a moradia não tem como prioridade o valor de uso. Esse é o capitalismo funcionando. Não é que ele não deu certo, não é que ele está errado, não é que ele falhou. Ele foi feito para isso mesmo. E esse é o normal. Lembrando, hoje, milhares de crianças vão dormir na rua. Nenhuma delas é cubana. Talvez alguma criança cubana que tenha fugido para os Estados Unidos. Chamando o Lula de burro. Por que o Lula é burro para esse pessoal? O Lula é burro para eles porque o Lula vai beneficiar o povão. Porque o Lula está conseguindo diminuir o desemprego. Porque o Lula quer isentar o imposto de renda. Por isso que ele é burro para esse pessoal. Porque se o Lula fosse inteligente, ele beneficiava o mercado e enfiava umas joias no bolso, como fez o Bolsonaro, entendeu? Isso é ser inteligente para essa turma. Agora um cara que nem o Lula, que é um estadista de verdade, que quer o crescimento do seu país, o desenvolvimento do seu povo, daí para esse cara aí o Lula é um burro, entendeu? Porque por mais que a mídia, sem vergonha, entreguista e golpista queira dizer que nós estamos com inflação descontrolada, isso é um absurdo. Nós estamos hoje no Brasil, o BGE acabou de comprovar, 4,71%, o Brasil está fechando a inflação, é a menor inflação em 4 anos. No governo Bolsonaro chegou a mais de 10% e você não via essa turma do mercado desesperada. Eu acabei de falar aqui sobre o senhor Renato Breia, que apesar do Bolsonaro ter furado o teto de gastos, apesar do Bolsonaro ter chegado a uma inflação de mais de 10%, esse senhor Renato Breia disse que não votava no Lula nem torturado. Ele não votava no Lula nem torturado e ele ia votar no Bolsonaro meio que tapando o nariz, mas ele ia votar no Bolsonaro. Esse é o mercado. Essa é a turma que diz que é técnica, que quer uma gestão técnica na economia. Eles não querem uma gestão técnica. Eles querem uma gestão que dê lucro para eles. Mas só para eles, não estão nem aí pro povo brasileiro. Esse é o mercado. Esse figura aí, esse Renato Breia, é só uma expressão. Olha, acabei de ver um vídeo do Ciro Gomes falando sobre câmbio e juros. Olha, tem várias constatações ali que eu concordo plenamente. Ele reclama dos juros excessivos, que nós estamos pagando mais de 860 bilhões por ano de juros. Reclama do ataque especulativo contra a moeda, fala que teve um cartel do sistema financeiro, com a proteção da mídia. Eu concordo com tudo isso. Agora, ele embaralha os fatos e faz uma falsificação ao colocar tudo na conta do presidente Lula. Até porque Ciro Gomes sabe que foi aprovada a lei da autonomia do Banco Central, infelizmente, que é um absurdo, porque o presidente é eleito pelo voto popular e ele fica só com a parte da política econômica, a política fiscal. Porque a política cambial e monetária fica com o Banco Central. Com o indicado, que era o Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, que tinha um claro objetivo de sabotar a economia brasileira. Então não é correto fazer o que Ciro fez. Ciro tem uma hora que fala o seguinte, da irresponsabilidade criminosa do Lula e sua banda. Aí fala sobre os juros. Fala com algo que eu concordo. A gente está gastando, eu sempre repito isso, de outubro de 2023 a outubro de 2024, 869 bi de pagamento de juros. Aí o mercado e essa turma fica em cima dos gastos primários, que para cortar dos pobres, cortar de saúde, cortar da educação. Sabe qual é o déficit primário? Nós vamos bater o final desse ano? 30 bi. 869 bi de pagamento de juros. O déficit nominal, que é o que vale para a dívida, soma essas duas questões. E eles, de fato, blindam essa imprensa, porque como houve um novo aumento de 1% da taxa Selic, isso significa 55 bi a mais.
E eles deixaram apontado mais 2 pontos à frente. Vão para mais de 1 trilhão. O Ciro fala isso. E está correto. É um excrescência o que está acontecendo nesse debate. Agora, onde ele é jogar isso na conta do Lula. Tentar misturar tudo como se fosse a quebradeira do Brasil pelo governo do PT. Você sabe que esse Roberto Campos Neto tem uma postura de sabotagem. Eu tenho aqui, vou fazer um vídeo depois, data. Você sabe que a gente começou esse ano, até abril, o mercado tinha previsão que a taxa Selic ia chegar a 9%. Nós estamos acabando o ano com 12,25%. E eu quero depois mostrar aqui para vocês. Houve uma ação deliberada do Roberto Campos Neto, quando o governo, no dia 15 de abril, decidiu que ia mudar a meta de 2025, em vez de um superávit de 0,5 para um déficit de 0. Olha, gente, todo mundo, o mercado estava precificando um déficit de menos 0,7. Então o que o governo fez foi ajustar essa expectativa, essa previsão para números reais, números possíveis. Pois bem, isso aí foi o necessário. Nesse mesmo dia, ele dá declaração em Nova York e ele vai mudando a expectativa do mercado. Foi ele que ia construindo essa expectativa e depois ele seguia o que o mercado dizia. Isso foi feito. Uma semana depois, dia 15 de abril, o mercado já estava projetando taxa Selic para 9,5%. Aí continuaram as declarações dele. Aí tem aqui o portal Seu Dinheiro. Efeito Campos Neto leva reviravolta nas projeções para a Selic no fim desse ano. Ou seja, tem toda uma história. O problema é que Ciro Gomes sabe disso e tenta colocar isso na conta do Lula. A mesma coisa em relação ao câmbio. O Roberto Campos Neto tinha feito 127 intervenções para segurar o preço do dólar com o Bolsonaro. Agora ele permitiu, no governo Lula, só 2. Esse ataque especulativo, que ele estava participando desse processo, que é um ataque especulativo contra a nossa moeda. Você sabe que o Braulio Borges, ele tem escrito dessa questão do câmbio, que se não fossem os fatores externos, o dólar, em vez de estar 6,10, 6,15, era para estar 5,60. De fato, teve a eleição do Trump, mas tem questões internas. Teve essa transferência de remessa de dinheiro para o exterior de dólar, a título de lucros e dividendos. Tem muita filial transferindo lucro para a matriz fora do país. E isso teve um impacto, foram mais de 18 bi. Mas teve a especulação braba de uma turma que quer ganhar dinheiro apostando com dólar mais alto, mas também de uma turma que quer derrotar o governo do presidente Lula. Esse ataque especulativo com o dólar era para cercar o governo do presidente Lula, para fazer o Lula atuar e aceitar a agenda antipovo desse pessoal. Isso o Ciro Gomes não reconhece. Ele junta tudo. Então é errado esse tipo de construção. Eu até digo aqui, ele tem que falar pelo menos da vida real do povo brasileiro, porque teve a parte que o Lula pôde fazer, apesar da sabotagem do Banco Central com o dólar e da sabotagem do Banco Central em relação à política monetária. Porque eu estou convencido que essa turma do mercado quer derrotar o Lula e quer fazer com que a economia desacelere. Porque na vida real, Ciro, os resultados da política do Lula são muito expressivos. Você sabe que a gente vai crescer esse ano mais de 3,5%. No ano passado, o mercado dizia que a gente ia crescer 0,8%. A gente cresceu 3,2%. Então, as políticas do Lula estão segurando esse crescimento. Você sabe que o desemprego caiu agora em novembro para o menor número desde 2012, 6,1%. A formalização do mercado de trabalho também. O crescimento da renda foi de 11% de crescimento da renda. O Ciro Gomes não fala. Esse ano, nós tiramos 8 milhões de brasileiros da pobreza. Então, isso aconteceu pela política do presidente Lula. A valorização do salário mínimo, ganhos reais. Você sabe que com Temer e Bolsonaro não teve ganho real. A volta de programas sociais, o PAC, Minha Casa Minha Vida, políticas sociais, Bolsa Família turbinado. Então teve todo esse processo, apesar da sabotagem do Banco Central, que foi feita de forma deliberada para travar esse governo.
Eu lamento, porque tem várias constatações no discurso do Ciro que eu concordo, só que ele distorce essas informações para culpar o presidente Lula, quando na verdade o presidente Lula é a vítima desse sistema financeiro, do mercado e dessa atuação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse é o Nicolas Ferreira, o deputado federal que defende a escala 6x1 para os trabalhadores. Mas tu sabe quantos dias esse deputado trabalhou na Câmara dos Deputados esse ano de 2024? Sabe não? Fica nesse vídeo que eu vou te contar. Nicole trabalhou 84 dias e registrou incríveis 281 dias de folga. E não para por aí não, meu amigo. Escuta, para manter essa rotina árdua de trabalho, Nicolas gastou 365 mil de cota parlamentar. É uma ajuda de custo diário que os deputados pedem. 1,1 milhão de contratação de assessores e mais de 528 mil de salários. Sabe quanto que dá esse total? 2,1 milhões de reais em apenas um ano. E projeto de lei, Tuca, tem algum aprovado? Zero. E olha, meu amigo, todas essas informações que eu estou passando para você é pública. Tá lá no site do portal da Câmara dos Deputados. Dá uma olhada para tu ver se eu minto. É vergonhoso. Vergonhoso isso. Dados econômicos incontestáveis para você esfregar na cara daquele seu conhecido bolsominion que quiser discutir economia durante a ceia do Ano Novo. E todos os dados demonstram que o presidente Lula é o melhor presidente da história do Brasil. Menor taxa de desemprego da história, 6,1%. Na época do Bolsonaro, era 14,7%. Menor inflação dos últimos 4 anos, 4,5%. Na época do Bolsonaro, chegou a quase 11% a nossa inflação. O crescimento do nosso PIB é de 4%, o quarto maior crescimento no planeta Terra. Nós somos a 8ª economia do mundo. Na época do Bolsonaro, éramos a 14ª. As vendas no varejo aumentaram 12%, online cresceram 17%. Os salários tiveram um aumento real de 7%. Nos últimos 2 anos, durante o governo Lula, o salário mínimo tem crescido acima da inflação. Durante o governo Bolsonaro, estava abaixo da inflação. Durante o governo Lula, nós temos o menor índice de pobreza e extrema pobreza da história do Brasil. Durante o governo Bolsonaro, esse índice aumentou em 40%. 40% a mais de pessoas na miséria durante o governo Bolsonaro. Muito se fala sobre a taxa de juros, mas durante o governo Bolsonaro, ela chegou a 13,75%. Hoje a mídia fala muito do dólar a R$6, mas durante o governo Bolsonaro, o dólar chegou a cotar R$5,97. Também se fala muito sobre o déficit nas estatais, mas déficit não é prejuízo, é investimento. Porque Bolsonaro deixou as estatais totalmente degradadas. Então é necessário que se coloque dinheiro para poder produzir e dar um bom serviço à população do Brasil. Não vamos esquecer também a gasolina a R$10 na época do Bolsonaro e hoje a gente está encontrando aí na média a R$6. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho. Até a vitória sempre e um feliz 2025. Precisou Flávio Dino entrar no Supremo Tribunal Federal para o povo brasileiro entender como funcionam essas emendas parlamentares. E o desespero de políticos como Arthur Lira, que não consegue liberar bilhões em pleno final do ano. Gente, esses parlamentares já recebem 13º salário, 14º salário, vários privilégios, um salário grande, mas isso não é suficiente. Eles querem abocanhar as emendas parlamentares, dinheiro público. E não são milhões, são bilhões. Bilhões. A maioria do povo brasileiro não tem nem noção de milhões, quanto mais bilhões. São bilhões que ficam na mão desses políticos para eles se manterem no poder. Porque eles não fazem nada pelo povo, votam contra o povo, mas chega na época da eleição com um monte de dinheiro público do próprio povo para comprar o povo para se manter no poder. Transformam
um cargo político e um cabide de emprego para ele e toda a família. Isso é vergonhoso, gente. Isso é triste, tá? Aí o Flávio Dino só pediu para cumprir a Constituição. A Constituição fala em quê? Transparência. Para quem e para quê e quanto vocês querem esse dinheiro? Nem isso o Congresso consegue fazer. Nem isso o Congresso consegue dizer. O congressista simplesmente, deputados e senadores, botam a mão no dinheiro público como se fosse deles, sem dizer para o povo para quê. Uma verdadeira farra de dinheiro público. Isso é farra, isso é safadeza, tá? Isso é nojento demais. Qual é o problema? Diga para que vocês querem parlamentares brasileiros. Para que vocês querem 5 bilhões em pleno Natal. Vocês que já têm tantos privilégios. Vocês que votam para tirar mais ainda dinheiro do BPC. Vocês que votam para dificultar a aposentadoria. O povo sofre para manter essa safadeza de vocês. Essa farra com as emendas parlamentares. Eu espero que o ministro Supremo não libere esse dinheiro, essa safadeza para esses políticos safados, tá? Tem que dizer para quê? Tem que trabalhar para o povo. Já não basta o salário e os privilégios, querem abocanhar bilhões que poderiam ir para a saúde, para a educação e segurança. O Brasil inteiro tendo que economizar para esses políticos manterem essa bandalheira de emendas parlamentares. Gente, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso é o ápice da safadeza humana. Isso tem que acabar. Essa farra de emendas parlamentares tem que acabar. Vamos lá, gente. O fim dessas emendas parlamentares. Chega disso. Tem que tirar isso daí. Isso é uma falta de respeito com o povo brasileiro. A nossa indústria teve 2 vezes nota 10 esta semana. Primeiro, linha branca e linha marrom. Vendas de geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, televisão, cresceu 29%. População com mais salário, mais renda e vivendo melhor, melhorando a sua qualidade de vida. A segunda boa notícia, indústria automotiva. Entre os 10 países de maior economia do mundo, aquele que mais cresceu a indústria automotiva, venda de veículos, foi o Brasil. Este ano, 15% aumentou a venda de veículos. E vamos continuar trabalhando. Gadaiada, já que vocês são unha e carne com o Nicolas Ferreira, dá um recadinho pra ele, porque por esses dias ele tá fazendo uns vídeos assim, meio emocionado, né? Parece que ele tá tendo umas emoções diferentes. Mas o povo tá reagindo, viu? Se ele tá pensando que tá agradando, o povo tá respondendo à altura. Quero trazer um vídeo aí pra vocês verem. O recadinho é para o Nicolas Ferreira. Receba. Deputados da direita disseram que vão parar no dia 8. O diesel abaixou mais de R$1. De onde é que caminhoneiro vai querer parar por causa de Nicolas Ferreira? Quem és tu, meu amigo? Fazendo videozinho pra lacrar, vira homem. Sirva o seu país, sirva o seu estado, que seu estado é uma decadência, uma vergonha. Você, Romeu Zema, Cleitinho, são 3 imprestáveis para esse estado. Você não é ninguém, além de um deputadozinho inútil. Ei, gadaiada, aí eles dizem, se o mito for preso vai parar o país. Eles acham mesmo que os caminhoneiros vão obedecer a eles? Eles estão se achando demais, né não? Beijinho no chifre, gadaiada. Guilherme Boulos foi um dos grandes nomes da esquerda no ano. Apesar de não ter vencido as eleições para a Prefeitura de São Paulo, o professor morador do bairro Campo Limpo fez uma campanha limpa, bonita, e conquistou mais de 2.100.000 votos, mesmo sob ataques e fake news dos adversários. Ele falou que quer falar da cidade e me pergunta de uma votação minha como deputado federal.
Eu acho que o marqueteiro não treinou bem essa. Ricardo, eu insisto, porque isso também é falar da cidade. Você fica toda hora botando medo nas pessoas, me acusando de extremismo. Extremismo, jogando isso. Eu acho que se tem um extremista nessa campanha, nesse debate, é você. Você que anda com o Bolsonaro, que é o cara que trabalhou contra a vacina, que tentou golpe, que desprezou o povo brasileiro. Você que deu tiro em porta de boate, tudo bem, você se arrependeu, era jovem, não tem problema, que bom, é digno você dizer isso. Porque você não reconhece um erro, para você fez tudo certo. Né? É impressionante. Agora, você falou também de polícia, de ser contra a polícia. Vamos falar de crime. Eu já te perguntei em outros debates, inclusive aqui na Globo no primeiro turno, você sempre samba e não responde. Tem um caso muito grave. Um cidadão chamado Eduardo Olivato era funcionário de carreira da prefeitura há um tempo, mas no seu governo ele virou um chefão, chefe de gabinete da Secretaria de Obras. Seu amigo. Esse cidadão é cunhado do Marcola do PCC. É o crime organizado entrando na prefeitura. É o crime organizado que já tinha entrado nos ônibus, que já tinha entrado em milícia na GCM, que a própria Polícia Civil associou à máfia das creches, no seu governo tomando conta. Eu te pergunto de maneira muito objetiva, não fuja dessa vez. Se você não gosta de mim, não tem problema, você não precisa gostar. Agora, em respeito a quem está assistindo a gente, não fuja. Por que você indicou o cunhado do Marcola do PCC para cuidar das obras da prefeitura? E fica falando aqui de segurança, de polícia, mas por que você indicou? No último debate eleitoral da Globo, Boulos expôs as mentiras e corrupções no governo de seu adversário, Ricardo Nunes, que venceu e após as eleições vem anunciando medidas que disse que não faria durante a campanha. Uma oração numa capela custa R$580 num cemitério. Várias famílias. Teve um caso, inclusive, lá em São Miguel, de uma família que teve que fazer a oração de corpo presente na calçada do cemitério porque não tinha dinheiro para pagar a capela. É mentira. Aliás, você que está assistindo, não precisa eu discutir com ele, você sabe. Você que precisou do serviço funerário, lamentavelmente, alguém que perdeu um ente querido em São Paulo. Você acha que está melhor? Está pagando estacionamento. Semana passada, uma jovem de 23 anos, Ricardo, morreu na Zona Leste, pneumonia. Sabe o que aconteceu? A família não tinha o dinheiro de R$750 do caixão social. 3 dias para ser enterrada. E o corpo foi enterrado sem ser lavado e maquiado. Depois da sua privatização. Queria te fazer uma pergunta muito objetiva. Você não se arrepende? Nas eleições, Guilherme foi a principal força contra o coach picareta Pablo Marçal, que entrou para tumultuar o debate eleitoral. Ouvindo ele falar, eu acho que nós estamos diante de um psicopata. Porque parece que ele mente e acredita na mentira. É impressionante, ele fala com uma convicção, não fica nem vermelho. É impressionante. Eu acho que você deveria buscar tratamento. E, aliás, se tratando de droga, você deve ter muita coisa a dizer, porque o presidente do seu partido hoje tem um áudio dele circulando dizendo que tem relação direta com o tráfico de droga. Não sei se você tem junto ou é só o presidente do seu partido, mas aí depois você explica para as pessoas. Entre tantas fake news contra Boulos nas eleições em São Paulo, nenhuma chegou tão baixo como do governador do estado, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, que insinuou, no dia da votação do segundo turno das eleições, um salve do PCC para votar no candidato do PSOL. Boulos ainda aguarda uma posição da Justiça Eleitoral contra Tarcísio. Houve um intuito de intervir com mentiras no resultado das eleições. Já disse para vocês, minha candidatura sofreu com isso no primeiro turno. Com um laudo falso postado por outro adversário. E agora, no segundo turno, de maneira ainda mais grave, porque veio da boca de uma autoridade, do governador do estado de São Paulo, se utilizando da sua posição para poder inventar uma ficção, um absurdo, sem apresentar qualquer tipo de prova, numa enorme responsabilidade, e por isso acionamos a Justiça Eleitoral. E deixo aqui a nossa cobrança para que a Justiça Eleitoral seja rápida no seu posicionamento, porque isso é inadmissível numa situação de normalidade democrática. É um nível de ataque, de baixaria, de mentira, que poucas vezes eu vi na história da democracia brasileira, vindo do governador do estado.
Após as eleições, Boulos voltou a fazer um mandato combativo na Câmara dos Deputados e se juntou às vozes contra a jornada 6x1 junto a Érica Hilton e o movimento Vida Além do Trabalho. Eu queria dizer que eu acho que o mais importante do que já se fez até aqui foi demarcar e dividir uma linha de quem está de cada lado. Às vezes, na política, não é tão nítido a gente perceber o lado de cada um. Porque os discursos se confundem. Porque nem sempre aquele que tem lobby com grandes empresários, que está aqui para defender grandes interesses, deixa isso claro. Aliás, normalmente não deixa. O discurso, não é um discurso como se todos defendessem o povo e os trabalhadores. Quando é que você separa o joio do trigo? Você separa o joio do trigo quando entra uma pauta concreta, objetiva. Que quem defende o trabalhador está de um lado, quem é contra o trabalhador está do outro. O fim da escala 6x1 é uma pauta concreta, objetiva e que define lados. Guilherme Boulos foi além e aproveitou o apelo popular da proposta pela redução de trabalho e apresentou o projeto de lei contra os supersalários em um movimento conjunto à proposta do governo federal. Em meio ao debate sobre a redução da jornada de trabalho, o deputado Guilherme Boulos protocolou o projeto de lei para o fim dos supersalários de políticos, juízes e militares. O debate de cortes tem sido um negócio impressionante. Querem cortar de educação, cortar de saúde, não é uma pressão do mercado nesse sentido. E por isso eu quero aqui fazer um desafio a deputados que têm trazido o tema da economia, dos cortes, tudo mais. Nós estamos entrando com o PL que enfrenta privilégios dos supersalários, de salários acima do teto, com penduricalhos, aqui no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, no Ministério Público, que pode gerar uma economia de 5 bilhões ao ano para o país. Eu quero pedir a esses deputados que estão tão preocupados com a economia que assinem também e apoiem esse PL. Agora, o deputado do PSOL buscará assinaturas dos deputados para que o projeto possa tramitar no Congresso. Na Câmara dos Deputados, Boulos também foi importante para apoiar o amigo Glauber Braga, que sofre perseguição do presidente da Casa, Arthur Lira. É o seguinte, no meio desse processo, semana passada, após o depoimento da Luísa Erundina, que eu acho que emocionou a todos, eu não estava aqui, mas assisti e me emocionei com o depoimento. O Glauber foi sair da sala do Conselho de Ética e recebeu as mesmas provocações e ataques do mesmo grupo que ocasionou esse processo que está aqui. Então, veja, nós precisamos ter em mente o que está em jogo nesse processo que foi movido contra o Glauber. O que está em jogo é se esse Conselho vai legitimar uma prática de banditismo político, uma prática utilizada sistematicamente pelo MBL para constranger pessoas que não pensam como eles, ou não. Porque se decide, deputado Paulo Magalhães, por uma punição ao deputado Glauber, vai se estar coroando e consagrando as práticas do MBL. Vai se chegar... Qual é o recado e a mensagem que vai ser dado para essas pessoas que praticam banditismo político? É dizer, continuem. Porque com vocês não acontece nada e com as vítimas dos seus ataques acontece. Até tirar alguém do sério. Veja, novamente, eu sei que isso já foi tratado aqui, mas se qualquer um aqui se coloque no papel do deputado Glauber. Qualquer um. Eu sou mais moderado que o deputado Glauber na política, mas sou mais esquentado que o deputado Glauber em comportamento. Então, veja, se viesse comigo, ou qualquer um de vocês, com esse nível de provocação e ataque sistemático, e pior, praticado como método por moralistas sem moral,
Esse MBL é um movimento que tinha um vereador lá no Rio de Janeiro que tinha como prática fazer esse mesmo tipo de ataque e está preso por pedofilia. Que tinha um deputado lá em São Paulo que tinha as mesmas práticas, que já fez o constrangimento várias vezes comigo, por ser lá do Estado, que este outro rapaz fez com o Glauber, que foi cassado na Assembleia Legislativa de São Paulo por assediar mulheres no meio de uma guerra na Ucrânia. É desse tipo de gente que a gente está falando, deputado Paulo. Então, assim, qualquer tipo de posicionamento que não seja o arquivamento do caso, premiar essas táticas, esses métodos. É isso que eu queria alertar do que está em jogo. Não se trata apenas do deputado Glauber. Ele foi a vítima agora. Amanhã pode ser qualquer um. Se em algum momento, deputado Paulo, deputado Leur, vocês tomam um posicionamento que é contrário ou de antagonismo com a posição desse grupo, pode ser vocês. Qualquer um de nós, sofrendo achaque, constrangimento, provocação baixa, ataques rasteiros pessoais e familiares. Não dá para premiar esse tipo de prática. Nós não podemos legitimar esse tipo de prática. É esse apelo que eu queria deixar para Vossa Excelência, relator. Vossa Excelência tem mais 5 minutos que Vossa Excelência é membro. Não, mas não vou precisar utilizar. Eu me dei por satisfeito do que disse a testemunha, mas queria utilizar esse momento para fazer esse apelo, para deixar meu integral apoio e solidariedade ao meu colega Glauber Braga, independentemente de questões partidárias, não é? É meu companheiro de partido, mas mesmo que não fosse meu companheiro de partido. Aliás, eu acho que esse tipo de isonomia está faltando para os acusadores, porque é este campo político que tem, nos últimos meses, feito uma defesa que se mostra hipócrita da imunidade parlamentar quando são atacados judicialmente nos seus mandatos e que, no caso do deputado Glauber, atuam com caças bruxas. Então, o que vale para um tem que valer para os outros. Eu acho que essa precisa ser a régua desse conselho e desse julgamento. Então, deixando aqui, reafirmando meu apoio e minha solidariedade ao Glauber, ao que viveu na semana passada. É um negócio, é uma aberração. Que não se possa andar aqui, no corredor das comissões, sem encontrar alguém que, com o celular na mão, usando de uma tática política de constrangimento, ataque rebaixado e mentira, tem que tirar o deputado do sério. E estão fazendo isso. E eu acho que o desabafo que o Glauber fez no plenário na semana passada tem a ver, olha, vamos encerrar esse processo, porque até quando vai continuar acontecendo isso? Deputado Paulo Magalhães, na sua condição de relator, eu acho que não está... eu sei as pressões que existem. Eu estive esse ano sentado aí como relator de um outro caso. Na sua condição de relator, considere que Vossa Excelência não vai estar julgando apenas o deputado Glauber. Vossa Excelência vai estar tomando uma definição séria de premiar ou não uma prática de banditismo político que precisa ser repudiada por todos nós. Uma decisão que pode servir de precedente e que pode servir, inclusive, de estímulo para que outros grupos políticos adotem a mesma tática. Porque se ela é premiada e a vítima é punida, bom, esse caminho se torna um caminho de bom agouro. Esse é o apelo que eu faço para Vossa Excelência em relação ao caso. Obrigado, presidente Leur.
Na reta final do ano, o deputado exigiu a prisão de Braga Neto e Augusto Heleno após as provas que incriminavam os militares pela tentativa de golpe e assassinato do presidente Lula. Para quem dizia que era absurdo falar em tentativa de golpe, hoje veio a resposta. O plano mais sórdido de golpe da jovem democracia brasileira, que pretendia matar o presidente da República eleito, o vice-presidente e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E pior, urdido dentro do Palácio do Planalto pelo braço direito do Jair Bolsonaro. Se ainda existe democracia nesse país, nós temos que pedir e garantir a prisão imediata do general Braga Neto, de todos os envolvidos, seguido depois pelo chefe da conspiração, Jair Bolsonaro. A gente não pode aceitar golpe no Brasil.